Som. A paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Vamos dar início a mais um culto, louvor e adoração, culto da família da nossa igreja. Eu quero convidar todos os irmãos que estão nos assistindo, que estão conosco nessa live, a juntar aí a sua família, juntar os seus amigos, na medida do possível, e vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo de número 100. Salmos 100. Estaremos orando, louvando o Senhor e deixando uma palavra aos irmãos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Salmo de número 100. Vamos fazer a nossa leitura responsiva, como sempre fazemos. Diz assim a palavra do nosso Deus: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, a igreja. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça e seus atos com hinos de louvor. Ele graça e thanksgiving seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos na tua santa e bendita presença. Senhor, que esta noite seja uma noite na qual o Senhor venha tratar conosco. Ah, meu Pai, visita-nos, ó Deus. Visita o nosso lar, visita os irmãos que congregados estão nesta quarentena, impossibilitados de estarem na tua casa. Meu Deus, que ao te louvar, Senhor, o Senhor venha receber o nosso louvor e a nossa adoração. Meu Deus, que nós possamos sentir a presença do Teu Espírito. Meu Pai, que o Senhor direcione tudo o que vai acontecer neste lugar, e que tudo seja para a honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Ministério de Louvor. Nós saudamos a todos que nos assistem nessa noite com a paz do Senhor, amém? Que nessa noite nós possamos parar de fazer os nossos afazeres e verdadeiramente nos posicionar como se nós estivéssemos na igreja, no templo, com nossos irmãos. Que o seu louvor, que o meu louvor não venha ficar no mundo superficial, que o nosso louvor venha alcançar o trono do nosso Deus, porque foi para isso que Ele nos criou. Amém? Louvamos ao nome do Senhor. Você pode glorificar o seu Deus nessa casa. Glória a Jesus. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.
bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Tu és nosso Rei dos Reis, Senhor. Dizer que tu és o Tu és Senhor, nosso Senhor dos fortes. pra dizer, Tu és nosso Deus pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. É aí. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós estamos vivendo esse momento. Glória a Jesus. Jesus. Eu confesso a vocês que eu já não aguento mais de estarmos dentro dos nossos lares, sem poder estarmos em comunhão. Só que a comunhão que eu estou sentindo falta no momento é a comunhão com meus irmãos. Não a minha comunhão com Deus, porque eu continuo tendo comunhão com Deus. Só que no meio dessa pandemia, muitos têm perdido a sua comunhão com Deus. Está se retirando da presença dele. Querido, eu quero que você entenda que existe um propósito em tudo isso que nós estamos enfrentando. Mas não saia da presença, não. Não saia da presença dele. Aproveita essa oportunidade para se agarrar com Jesus, para estar junto dele. É melhor estar com o Senhor neste momento do que ficar perdido, ficar como folha seca, de um lado e para o outro sem direção. Que o Senhor nesse momento possa invadir o seu lar, que o Espírito Santo venha tocar no teu coração, ao ponto de abrir os seus olhos, a sua mente, e que você possa enxergar que o melhor para a tua vida é estar junto de Jesus. E que você possa nesse momento colocar o seu orgulho de lado, as suas vontades, o teu querer de lado, e que seja feita a tua vontade na vida do nosso Deus. Seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque se fosse para fazer a minha vontade na vida de Deus, misericórdia. Acho que seja feita a vontade de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim. Olha o que Deus fez conosco. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
nosso Deus que está no céu, Ele tem contemplado todo o teu sofrimento. Mesmo sem estarmos em comunhão de corpos presentes, o Espírito Santo de Deus se faz presente junto de você. Ele não mudou, Ele é o mesmo. É aquele que move, é aquele que abre o caminho no deserto, é aquele que restaura o coração, é aquele que traz a salvação, é aquele que opera milagres. Eu não sei qual é a tua necessidade nessa noite, mas eu quero dizer para você: o nosso Deus que está no céu não mudou. Ele é o mesmo, Ele continua operando milagres sobre nossas vidas. Mas é necessário que você creia. Não se permita esfriar o teu coração. Eu estou te implorando, meu querido. Não permita que a tua fé se esfrie. O nosso Deus não mudou. Espera só mais um pouquinho. Tudo vai se voltar ao normal. E se não voltar, Deus tem plano nisso também. O Senhor não vai permitir a sua igreja sofrendo aqui. O máximo que vai nos acontecer é o Senhor nos resgatar, levar a sua igreja, porque aqui nesse mundo não tem nada pra gente. Nós ansiamos por esse momento, mas enquanto ele não chega, estejamos nós fortalecidos na fé e na esperança. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui.
servimos. Esse é o Deus de maravilha. Esse é o Deus forte, todo-poderoso, imutável. Nós mudamos o tempo todo, mas o Deus que nós servimos, Ele é imutável. E nesse momento eu gostaria de convidar você que está fraco na fé. Gostaria de convidar você que nesse meio louco que nós estamos vivenciando, já pensou em parar, ao ponto de se sentir abandonado, ao ponto de achar que está sozinho, que você comece a elevar os seus pensamentos, o seu coração ao autor da tua fé. Começa a pedir para Ele: Senhor, renova-me. Senhor, não permita que eu pare, não permita que eu fique pelo caminho. Ah, Senhor, eu até pensei, mas eu não posso, eu não sei viver sem o Senhor. E que a tua fé nessa noite seja renovada para a glória do nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não vou permitir, Senhor, Jesus, porque eu não
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é esplêndido, o Senhor é magnífico. O Senhor é tudo em todos. O Senhor é maravilhoso, conselheiro, nosso Pai da eternidade, nosso príncipe da paz. Meu Senhor, neste momento, Deus, nós fazemos a nossa oração de intercessão. Nós estendemos as nossas mãos e nós clamamos, porque a Tua palavra nos garante que se o Teu povo que se chama pelo Teu nome se humilhar, e nós nos humilhamos, Senhor, nesta noite. Nós declaramos, ó Deus, que a nossa inteira incapacidade de fazer, nos prostramos na Tua presença, Senhor, te pedindo que o Senhor desça, que o Senhor venha agir, ó Deus, no meio da Tua igreja, Pai. Agir no meio da Tua igreja. Meu Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha agir no nosso país, agir nas lideranças, ó Pai, na justiça, nos magistrados, agir, Senhor, no poder executivo, legislativo, judiciário, nos governos e governadores, prefeitos e prefeituras. Meu Senhor, nós temos visto, Pai, através dos noticiários, tudo o que tem acontecido no mundo, Pai, e os esforços, Deus, para a preservação da vida humana. Mas, ó Deus, nós estamos sem saber de verdade qual é a verdade. Não dá para acreditar, não dá para confiar em ninguém. Não sabemos quem vai até as redes sociais, quem vai até os meios de comunicação e nos fala a verdade. Senhor, o que nós temos a certeza, o que nós temos a convicção é que somos povo Teu, somos ovelhas do Teu pastoreio. Nós temos pastor, nós não somos ovelhas sem pastor, o Senhor é o nosso pastor. Então nós te clamamos, Senhor, desça sobre a Tua igreja, estabeleça a verdade, Pai, doa quem doer, Senhor, estabeleça a verdade, porque os dias estão se passando, e mais do que morrer, Senhor, em meio a uma pandemia, as pessoas estão morrendo para Ti, estão morrendo espiritualmente, estão ficando à beira do caminho, estão ficando para trás, Senhor, para trás, porque, Senhor, quando vinham para a Tua casa eram renovadas, porque quando estavam em comunhão eram puxadas, porque quando estavam em comunhão eram fortalecidas, porque somos um corpo. A Tua igreja, Senhor, está doente e precisamos da cura, Pai. Doente no sentido, Senhor, de que nos nossos lares estamos com os nossos familiares, mas nós somos membros uns dos outros, e essa distância, Senhor, essa impossibilidade, Pai, tem trazido um câncer para dentro da Tua casa, Pai, para dentro do corpo, para dentro, Deus, do organismo vivo que é a Tua igreja, aquela que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, ainda essa semana, Pai, entra com a Tua providência, Pai, entra com a Tua providência, Senhor, entra com a Tua providência, Senhor, nos ajuda. Essa é a nossa oração, em nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém,
Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Ministério de Louvor. Irmãos, eu quero deixar aqui rapidamente alguns anúncios para os irmãos importantíssimos, tá bom? No próximo domingo, do período de 15 às 17 horas, a nossa igreja é pequenininha, então não precisa de 2 turnos. No período de 15 às 17 horas, nós vamos estar disponibilizando aqui no altar, numa mesa, os elementos da ceia do Senhor, pão, cálice, e você vai estar vindo aqui, matando a sua saudade da igreja. Eu peço a você que venha, faça a sua oração de joelhos, passe um momento aqui com Deus, né, nesse lugar separado, tá bom? Peço que você, por favor, eu não acho que não tinha necessidade de pedir isso, mas eu vou pedir do mesmo jeito. Não faz assim não, eu estou lavando roupa, estou com a roupa que eu estou lavando roupa, e sai com a roupa que está lavando roupa e vem correndo na igreja pegar o utensílio da Santa Ceia. Não faz isso não. Não faz isso não. Com a mesma reverência que você tem para ir aos cultos, com a vestimenta e o respeito que você tem para poder vir na casa do Senhor, é o jeito que você vai vir, tá bom? Então você vai se preocupar com isso. Não vou com qualquer roupa lá não. Então assim, eu não vou estar aqui, mas nós vamos ter obreiros aqui, e eu vou deixar a ordem para eles. Se vier qualquer pessoa, varão de bermuda, camisetinha, porque só vai vir pegar o utensílio, irmã de bermuda ou de short, porque só vai vir o utensílio, não vai pegar. Não vai pegar e pode ficar com raiva, pode fazer o que quiser, não vai pegar, tá bom? Então assim, vem direitinho mesmo para orar, vem fazer a sua oração. Cada família vai entrar de uma vez, por vez. Então você vai entrar, vai pegar os utensílios, vai fazer uma oração, e se você puder, você vai trazer alimento não perecível. Você vai depositar o alimento aqui no altar, nós vamos disponibilizar aqui uma cesta, você vai depositar o seu alimento no altar, vai pegar o seu utensílio, vai fazer a sua oração, e vai voltar para o seu lar. E às 19 horas aqui no culto eu vou estar ministrando a Santa Ceia do Senhor para os irmãos, né, que estão no seu lar. Claro que aqui comigo estão a equipe de louvor, estão alguns irmãos que estão sempre comigo, estamos aqui com todo cuidado, não tem ninguém gripado, não tem ninguém doente, a gente está tendo essa preocupação, não tem ninguém com febre, até porque os irmãos têm o seu trabalho, e eles vão sair daqui, e eles têm que ir sãos para o seu trabalho, e não, a igreja não pode ser fonte de contaminação. Então lá na porta da igreja vai ter os nossos diáconos, os nossos obreiros, vai ter lá o álcool em gel, você vem com a sua máscara se for possível, né? Vem com a sua máscara, chegar na porta você vai ser recepcionado, vai entrar, vai orar, deixar o seu alimento, pegar os seus utensílios e voltar para o seu lar, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos fazer assim, 19 horas, ministramos a Santa Ceia. Temos 2 horas para todas as famílias da igreja, né? Porque a nossa igreja é bem uma família mesmo, poderem vir aqui, a maioria mora pertinho, e eu acredito que no período de 2 horas, de 15 às 17, todos vão poder estar vindo aqui, matando a saudade da casa do Senhor, enfim, em nome de Jesus, tá? Abra a sua Bíblia, por gentileza, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo... Estou solto dentro, deixa eu tocar de... Amém. Pronto. Oi? O quê? Não, acho que tá bom, obrigado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 23. Tá bom? Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 23.
Eu não tenho hábito, mas hoje eu escrevi. Eu fiz o sermão escrito, porque eu não queria perder os detalhes, né? E às vezes eu escrevo, mas eu decoro depois grande parte do que eu escrevi e sempre se perde alguma coisa. Então os irmãos vão me ver aqui algumas vezes de cabeça baixa e até mesmo lendo o que eu escrevi, tá bom? Mas eu não... Foi eu mesmo que escrevi. Né? Tá vendo? Hã? Que depois acho que eu entrei no sermões.com, então eu entrei lá num dos devocionários do pastor Márcio, copiei e colei aqui e esse aqui é o meu iPad. Meu iFolha. 1 Coríntios 1, versículo 18 ao 23. Amém? Vamos fazer a leitura do texto bíblico, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Senhor, muito obrigado pela tua santa e bendita palavra. Fala poderosamente em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos, obrigado pela sua reverência à palavra do Senhor. Glória a Jesus. Obrigado, Diogo Samuel. Irmãos, o apóstolo Paulo nos escreve esta carta. E por que nos escreve? Porque ao escrever aos Coríntios, ele tem a intenção clara de deixar os seus ensinamentos de exemplo para as próximas gerações. E isso nós enxergamos já na saudação. Eu peço a você que você olhe comigo do versículo 1 ao versículo 3 de 1 Coríntios, capítulo 1, que ele vai dizer: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele fez agradecimento a Deus e exalta a sua fidelidade, enaltece a sua imutabilidade, mesmo diante de uma igreja cheia de falhas. O Senhor permanece agindo no meio dela. Versículo 4 ao versículo 7, acompanhe comigo, por favor. Ele vai dizer: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele encerra com o versículo 9, esse agradecimento, falando algo maravilhoso. E ele vai dizer: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está agradecendo a Deus pela sua fidelidade.
porque tudo que o Senhor faz conosco, irmãos, se Ele fosse olhar pelo nosso merecimento, irmãos, nós não teríamos nada, nós não receberíamos nada. O Senhor faz porque Ele honra a sua palavra. O Senhor faz porque Ele é um Deus imutável. Ele faz porque Ele é um Deus que disse que ia fazer. Ele faz porque Ele é um Deus que disse que ia realizar. E Ele prometeu à igreja, Ele prometeu ao povo que estaria com o povo, que estaria abençoando o povo, que estaria liberando dons, que estaria dando dons àqueles que o buscassem. A igreja de Coríntios, irmãos, recebeu tudo aquilo que Deus prometeu que lhes daria, mesmo em muitas vezes sendo desobediente, mesmo muitas das vezes sendo uma igreja ingrata e fazendo e sendo uma igreja carnal, mas Deus, pela sua fidelidade, pelo seu amor e honrando a sua palavra, Ele permanece firme, e isso é motivo de agradecimento pelo apóstolo Paulo. No versículo, Paulo ainda, irmãos, tem alguns desejos, né? E o primeiro desses desejos, eu quero que você acompanhe, por favor, comigo, no versículo 8 e 9, que nós lemos, e eu vou repetir, e vai dizer: o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão. Esse termo comunhão, irmãos, é um termo que na etimologia da palavra, no grego, quer dizer koinonia. E koinonia quer dizer participação. Então, o apóstolo Paulo está querendo dizer para a igreja de Coríntios: eu desejo que vocês tenham comunhão em Cristo, comunhão com Cristo. Querendo dizer, eu quero que vocês tenham participação com Cristo. E ter participação com Cristo em todas as fases que Ele nos chama: no sofrimento, nos dons e na graça. Nos sofrimentos, nos dons e na graça. Não tem como ter koinonia, não tem como ter comunhão, não tem como ter participação e tirar da origem dessa palavra e da origem do que o apóstolo Paulo queria dizer essas três coisas fundamentais: o sofrimento, os dons e a graça. Em meio aos sofrimentos, se você estiver em comunhão com Cristo, Deus vai te dar dons, Deus vai te dar graça, e você vai vencer esse sofrimento em nome de Jesus Cristo. Em comunhão com Cristo, você recebe ferramentas fundamentais para você conseguir vencer a dor, para você conseguir passar pelo dia mau, para você vencer as tempestades da vida. Em koinonia com os seus irmãos, em comunhão com os teus irmãos, em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão com Cristo Jesus, nós seremos bem-sucedidos, porque a graça do Senhor nos basta e faz com que nós sejamos muito bem-sucedidos, em nome de Jesus. Aleluia. Que fôssemos unidos. O versículo 10 ao versículo 17 vem o segundo desejo do apóstolo Paulo. A primeira, que nós estivéssemos em koinonia, em comunhão, participação no sofrimento, nos dons e na graça. Pastor, por que você está enfatizando isso tudo? Porque tiraram o sofrimento da igreja do século 21. Tiraram o sofrimento da igreja de 2020. Tiraram a morte física, a consequência pelo pecado, a doença. Tiraram a doença dessa carne frágil, dessa carne que vai para o pó. Tiraram isso daí, quando na verdade o Evangelho nunca tirou. E muito pelo contrário, o Senhor nos avisou: vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Sabe? Então, por vezes, o próprio apóstolo Paulo, vivendo as suas angústias, por vezes, o apóstolo Paulo, em suas angústias, vai dizer:
e vai clamar ao Senhor, e vai receber do Senhor a graça que lhe bastava. Então, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: em meio à sua comunhão com Deus, quando vier os sofrimentos, irmãos, louve a Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas Deus vai te dar graça, Deus vai te dar dom, Deus vai te dar ferramenta, Deus vai te dar poder. Eu sei que ninguém vai entender o que está acontecendo na minha e na sua vida. Claro que ninguém vai entender, porque todo mundo vai olhar e vai falar: isso é loucura, como é que eles estão assim, como é que eles estão de pé, por que que ele não caiu, por que que ele não fraquejou, por que que ele não amaldiçoa esse Deus dele e morre? É porque nós temos a graça sobre a nossa vida. Deus nos dá ferramentas, Deus nos ajuda nos momentos de fraqueza, nos momentos que nós estamos fracos, que muita gente vai e para desistir. Aí é que nós estamos fortes, porque é quando o poder dele se aperfeiçoa, é na minha e na sua fraqueza. Aleluia! Glória a Jesus. O segundo motivo, o segundo desejo, versículo de número 10, de número 10 ao número 17, ele vai dizer: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas, e outro de Cristo. Porventura está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Nesse momento, o segundo desejo de Paulo, irmãos, é que eles fossem unidos em um mesmo parecer, e que não houvesse entre eles nenhum tipo de partidarismo. Alguns se identificavam com Paulo de uma forma muito amável, porque Paulo foi precursor da igreja, aquele que acreditou, aquele que abriu, aquele que foi lá, aquele que colocou a cara para bater, aquele que abriu aquela fonte de trabalho. Outros tinham um amor, um carinho muito especial com Apolo, por causa da sua eloquência, por causa da sua forma de ensino, por causa da forma com que ele falava. Outros irmãos olhavam e falavam assim: não, nós não temos que ter partido nem por Paulo, nem por Apolo, porque o nosso apóstolo, o apóstolo dos judeus é Pedro, então nós somos de Cefas. E tinham aqueles irmãos que já tinham uma visão equilibrada, e diziam: não, nós somos de Cristo. Já tinham o conhecimento de que um planta, o outro rega, mas de quem dá o crescimento é Cristo. Então ele vai combater o partidarismo dentro da igreja. Perceba, irmãos, que do capítulo 1, versículo 1, ao versículo que nós lemos, ou até então versículo 17, Paulo está orientando e combatendo várias coisas dentro da igreja. Crente se estapeando, irmãos, em rede social, porque eu sou de direita, porque eu sou da esquerda. Crente maldizendo a Globo, crente defendendo a Globo, crente maldizendo Bolsonaro, crente abençoando Bolsonaro, crente a favor da ditadura, crente contra a ditadura, crente que é amigo do Lula, crente que é amigo da Dilma, crente que é amigo do Bolsonaro. Irmãos, crente tem que ser amigo de Deus. Crente tem que ser amigo de Deus. Você, como um bom cidadão,
e morador de um Estado democrático de direito, você vai exercer o seu direito e a sua cidadania dentro de um voto secreto. Você vai ter as suas convicções políticas, até mesmo partidárias, alguns mais conservadores, outros nem tanto. Agora, irmão, não tem nada de trazer nada disso para o púlpito, não. Aqui é só Cristo e Cristo Jesus e vezes Cristo Jesus. É Ele quem é o nosso rei. Nós estamos debaixo da sua autoridade no seu reino, e Jesus vai mostrar isso, seja por Lula, seja por Bolsonaro, seja lá para quem quiser. Jesus vai mostrar que ele nunca perdeu o controle da igreja. Glória a Deus. Políticos estão achando que o decreto, não, eu decreto, não vai reunir. Amém. Amém. Se esse decreto estiver dentro de uma vontade de Deus, ele vai se permanecer de pé. Mas se não tiver, e isso passar, irmãos, para o lado da ganância, porque tem que manter o caos por causa do dinheiro, porque tem que manter a igreja afastada, porque, irmãos, escuta o que eu estou falando, é a pior coisa que esses homens já fizeram na vida. Na vida. Na vida. Porque quando o nosso Deus determinar a palavra, quando Deus determinar, irmão, ninguém vai segurar. Ninguém vai segurar. Ninguém. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que a igreja não tem que ter partidário, não tem que ter partidarismo. A igreja tem que ser unida. A igreja tem que ser todos por Cristo, todos em Cristo e todos para Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é no versículo 18 ao 23 que Paulo vai tratar sobre a influência que a igreja estava sofrendo, dos tidos sábios da época, filósofos gregos, políticos influentes, nobres, oriundos das mais altas classes, que estavam influenciando no parecer, no proceder e na vida de comunhão da igreja. É a partir do versículo 18 que ele vai tratar estas questões. E duas questões que eram fundamentais e que ele vai dizer: escândalo para os judeus. A pregação da cruz é escândalo para os judeus. Escândalo porque não é novidade para ninguém que o judeu esperava um Messias glorioso, poderoso, que estabeleceria o reino sempiterno, o reino que não haverá fim, que se assentaria no trono que foi de Davi, e que estabeleceria um reino de justiça. E esse Messias não vem como eles esperavam. Então, para eles, aquilo era um escândalo, era uma verdadeira vergonha. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Como acreditar que um prisioneiro, condenado e crucificado na Judéia, seria o salvador da humanidade, a despeito de uma crença cheia de deuses poderosos e imponentes, Zeus, Atenas, Poseidon, Hades, Atlas e outros capetas que eu aprendi com a minha filha? E essa palavra despeito é do pastor Márcio. Foi só a única coisa que eu copiei dele, foi o despeito. Sabe, como acreditar nisso? Como olhar para um crucificado, condenado e falar assim, eles dizem que esse aí é o rei que veio para salvar. Como? Aquelas imagens da mitologia, aqueles camaradas tudo bombado, tudo altão, os deuses do grego, Atenas, enfim. Então isso tudo era uma loucura. Para eles
eles era um desequilíbrio, para eles era uma coisa muito doida. Então vamos continuar vivendo dentro da nossa influência e influenciando aqueles que nós podemos. Então, irmãos, a Grécia, o reino, ele influencia Roma, e depois, através de Roma, você sabe melhor do que eu, que o Estado vai se unir à igreja e vai se transformar aí na igreja imperial, na qual a igreja vai se tornar uma igreja romana, católica, por causa do termo universal, mas unido à romana. Então católica porque é universal, apostólica porque veio dos apóstolos, católica, apostólica porque estava ligada a Roma. E esta igreja vai se encher, vai se inflar de várias influências vidas dos romanos, que atribuíram a si muito dessa mitologia grega, muito das imagens, muito de tudo que eles colocavam como Deus para os pobres acreditarem. Desculpa aqui a minha fase pobres para acreditarem, porque o Senhor Jesus Cristo veio como o rei dos pobres, aqueles irmãos que os pobres adoravam, os pobres enalteciam, os pobres, o rico, são poucos ricos que você vai ter relato, irmãos, que se renderam, e você vai ver a própria palavra do Senhor Jesus Cristo dizendo que era mais fácil um camelo, né? Você sabe desse texto, passar ao fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. E o Senhor Jesus Cristo estava dizendo que não é porque o rico não vai ser salvo, não é porque o rico, ele já tem aquela dificuldade, porque ele tem o dinheiro como seu Deus. O dinheiro como seu Deus. E tudo isso já estava intrigado e entranhado na igreja de Coríntios, que era rica. Uma igreja que o poder entrou dentro dela. Uma igreja que o dinheiro entrou dentro dela. Uma igreja que Mamon entrou dentro dela. E Mamon, na sua origem, é dinheiro. E você pode, as pessoas colocam como Deus do dinheiro, coloca até imagens acerca desse Deus. Mas você pode não ver ninguém, não tem imagem de ninguém, mas as pessoas adoram ao dinheiro, se prostram ao dinheiro, se curvam ao dinheiro, se permitem a morte de milhares e milhares de pessoas por causa do dinheiro. Recebem o dinheiro para fazer uma coisa e não fazem, e entesouram igual loucos. Mas isso não é loucura para eles. Mas você vai ver que para o evangelho isso é loucura. Se entesouram como loucos, colocando mansões, casas em vários lugares, como se quem é que fosse morar nisso, irmãos? Quem é que fosse morar nisso? Já tem gente aí que já está até passando do limite. Eu estou vendo que eu estou ficando numa determinada idade, eu estou vendo gente que já era velho quando eu era novo e não morreu ainda. E tem algumas coisas que estão erradas, não é possível. Daqui a pouco eu estou fazendo 40 anos de idade, daqui a pouco eu estou fazendo 50 anos de idade, irmão, e eu estou vendo pessoas, eu vi ao Vivo à Noite com o Jô Soares no SBT, ele já era velho. Mas cadê o homem? Hã? Eu vi o Silvio Santos, né, no show de calouros, com Décio Biquinini e outra mulher. E, meu irmão, eu já vou fazer 40 anos, daqui a pouco 40 e pouco, daqui a pouco 50, e o Silvio Santos está lá, quem quer dinheiro, jogando dinheiro para o outro, e aí? Como é que é? Entendeu? Mas é o dinheiro. A minha esposa falou assim, você está assim porque está pobre. Você é pobre. Então, irmãos, as pessoas eles estavam entranhados com isso, e levavam essa loucura como grego. Então, para os gregos era loucura, para os judeus era escândalo. E ao conversar com a minha filha, e ela, quando você quiser saber esse negócio de história, de mitologia, essas coisas todas, você conversa com ela, que ela sabe de tudo. E ela foi me explicando das rotinas dos deuses, dos tal dos semideuses, através da literatura, dos livros que ela já leu. E ela falou que o que mais ela se impressionou é que quando eles conversavam entre si, existiam alguns assuntos que eles iam tratar, em específico, por exemplo, o assunto sobre a criação, que muitos querem atribuir até mesmo a criação a Zeus, né? A Zeus. E eles mesmos,
eles dizem uns para os outros dentro da literatura. Não, isso aí é coisa do Deus com D maiúsculo. Eles mesmo dentro da literatura. Isso aí é coisa daquele Deus que nós não temos acesso. Bendito seja o nome de Jesus. Aí sabe por que isso vai ser loucura, irmão? Eu te convido a você abrir comigo Mateus capítulo 6. Abre aí comigo na sua Bíblia. Olha por que é loucura para eles. Olha por que a palavra da cruz é loucura. Olha por que a pregação é loucura. Abre aí, por favor, Mateus 6. Glória a Jesus. Mateus 6, versículo 6. Olha só. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai. Presta bem atenção no que eu estou falando. Eu falo para ela que toda essa mitologia da questão do grego são anjos caídos. Isso eu falo. É anjos caídos. E eles criaram uma rotina entre eles e fizeram questão de que isso fosse escrito. Enfim, assim como você tem a palavra de Deus, eles têm as suas escritas, as suas literaturas. E as pessoas têm acesso a essa literatura. Aí eles vão dizer que, olha, isso aí é coisa do Deus com D maiúsculo que nós não temos acesso. Então, toda a filosofia grega está baseada de que nós temos deuses em que nós acreditamos e por acreditar eles se fazem presentes. Então, se eu acredito que Zeus existe, que ele é dessa forma, ele se apresenta da forma com que eu acredito, né? O lugar, como é que é o nome do lugar, Lohane? O Olimpo. O Olimpo é onde tem mais características acerca desses deuses. Então aquilo atrai eles e aquilo passa a ser o Olimpo, independente de onde seja. Então, irmãos, eles têm toda essa macumbaria aí que os irmãos estão vendo. Então, eles olham e falam assim: não, sobre a criação não podemos falar, sobre esse assunto não podemos falar, sobre esse assunto nós não temos acesso, porque é coisa do Deus com D maiúsculo. Aí você vem para aquilo que eles chamam de loucura, e você vai entender porque para eles é loucura, por causa disso aqui, ó, a palavra da cruz é loucura. Olha só: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta e ora ao teu pai, o Deus com D maiúsculo. E eles vão dizer: isso é uma loucura, porque tem doido, tem crente, tem homem e mulher lá da terra, cheio de problema, cheio de defeito, que diz que o Deus com D maiúsculo é pai deles. É pai deles. Como é que pode? É muita loucura. É muita doideira. E eles vão dizer: mas entra, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Ou seja, além dele ser teu pai, ele é o Deus que vê em oculto, ele te escuta e ele ainda te recompensa. Muita loucura. Aleluia. Glória a Jesus. Então, para eles isso era muita loucura, irmãos. Era muita doideira. Na ocasião, existia uma busca incessante, porque naquela época quem tinha sabedoria tinha poder. E até hoje isso é disseminado dentro dos cursos de administração, dentro dos cursos das graduações. Quem tem conhecimento tem poder, né? E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: o evangelho da cruz para eles não entendem a loucura, mas para nós é poder de Deus. Sabedoria pode ser vista em dois ângulos
importantes. O primeiro, instrução, ciência e inteligência. É aquilo que durante os anos você vai adquirindo. E isso eles tinham acesso muito bem. Tanto que dominaram o mundo durante muitos e muitos e muitos anos. Dominavam as classes, por que não dizer dominar a igreja? Fundamentada e formada na sua maioria por pobres, indoutos e pessoas incultas. Hoje, algumas igrejas já está mais difícil de manobrar. Mas não é porque a igreja se encheu de instrução, ciência e inteligência. É por causa do segundo aspecto da sabedoria, que é o caráter sábio. Porque nem sempre uma pessoa que adquiriu a sabedoria através de instrução, ciência e inteligência tem um caráter sábio. Tem gente que estudou muito, conquistou muita coisa, ganhou muito dinheiro, irmãos, mas não tem um pingo de sabedoria. Não sabe lidar com a família, perdeu esposa, perdeu os filhos para a ignorância, perdeu os filhos para a droga, perdeu os filhos para tantas outras coisas, perdeu o carinho do filho, perdeu o carinho da filha, perdeu os amigos. E o seu dinheiro ele não conquistou nada, com os seus diplomas ele não conquistou nada, a não ser dinheiro. Pastor Márcio, na última das suas pregações, falou que Zaqueu era tão pobre, tão miserável que ele só tinha dinheiro. Então, irmãos, agora, o caráter sábio, aquele que deseja, peça a Deus que ele lhe dá deliberadamente. É esse caráter sábio, é sobre o caráter sábio que o apóstolo Paulo estava ensinando à igreja naquele momento. Os homens procuravam a saber sobre a sabedoria, buscavam a sabedoria, e para eles o evangelho da cruz era loucura. A instrução, a ciência e a inteligência pode ser atribuído ao que o apóstolo Paulo chama de sabedoria humana, que é o saber do homem, suas convicções, sua visão de mundo e aquilo que eles enxergam e entendem sobre ele. É o homem olhando para o mundo e tirando as suas conclusões. Já o caráter sábio pode ser atribuído diretamente a uma herança divina, ou uma dádiva, ou um dom vindo diretamente do Senhor. Sobre esta sabedoria, o apóstolo faz duas observações importantes. E eu quero que você acompanhe comigo essas observações. Capítulo 1 de Coríntios, versículo 26. Capítulo 1 de Coríntios, versículo 26, que diz assim: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, que não são, para aniquilar a que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Presta bem atenção, eu vou repetir. Presta bem atenção. Deus escolheu as coisas loucas. Então tudo que parece loucura para eles está dentro da pregação da cruz. Deus escolheu com um único propósito. Com um único propósito. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aí versículo 30 vai dizer: mas vós sois dele, aleluia, vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito sabedoria, justiça, santificação
e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. A igreja estava rica, a igreja tinha dom, a igreja buscava instrução, a igreja buscava inteligência, a igreja buscava sabedoria, a igreja estava cheia de sabedoria humana, mas o apóstolo Paulo vem mostrando para eles, olha só, não é porque vocês buscam a sabedoria, a inteligência, a instrução, e olha só, eu não estou pregando aqui para você não estudar, muito pelo contrário, você tem que estudar sim, é fazer o ensino fundamental sim, é fazer o ensino médio sim, é fazer a melhor faculdade, é você cair dentro mesmo, é você se esforçar mesmo, mas no que se trata de Deus, não tem como você colocar Deus dentro dos teoremas, nem de Pitágoras, nem de ninguém. Você não tem como colocar Deus dentro de um estudo científico humano. Você não tem como colocar a fé dentro daquilo que se pode colocar dentro de um quadrado, porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir aquelas que são. Deus escolheu aquele que ninguém achava que ia para lugar nenhum. Deus escolheu você que achava que não ia para lugar nenhum, que não ia dar nada, para te colocar diante dele, para ser chamado, para ser transformado, para mudar vidas e para ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Não dá para se manipular. O apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios: ei, vocês estão olhando para toda a busca humana, para toda a sabedoria humana, e estão sendo influenciados por um governo que não há de justiça, que não tem redenção, que não tem salvação, mas vocês foram feitos igrejas do Senhor Jesus Cristo, e nele está toda a sabedoria, vocês nele são santificados, neles vocês são redimidos, e ele é toda a sabedoria que vocês precisam. É por isso que eles não tinham como entender, e muitas das vezes as pessoas não entendem, como muitas das vezes um engenheiro estudou a vida toda, pegou um diploma, ele vai para uma obra, faz um cálculo errado e ele derruba o prédio. E muitas das vezes você pega o pedreiro sem instrução nenhuma e ele constrói muitos prédios que estão em pé até hoje. E bobear, Jesus vai voltar e o prédio não vai passar nem por uma reforma. O pedreiro não teve cálculo, o pedreiro não teve nada, mas ele tinha um caráter sábio. Ele não tinha instrução, ele não tinha inteligência, ele não tinha o saber, mas ele tinha o caráter sábio. O caráter sábio. Sobre esta sabedoria, o apóstolo faz duas observações importantes. A primeira, versículo 26 ao 29, e a segunda, capítulo 2 de Coríntios, versículo 1 ao 5, por favor, acompanhe comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. A segunda observação, ele vai dizer: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas do poder de Deus. Você vê, irmãos, hoje, e aí eu quero me incluir nessa etapa, hoje você vê pastores com uma formação teológica, instruídos dentro de um seminário, com o português ditado da forma correta. Nós colocamos as nossas vírgulas no local correto. Nós sabemos a diferença entre mais com o i e mais sem i. Nós fazemos a etimologia das palavras de forma correta. Mas, irmãos, se faltar o poder de Deus, irmãos, se faltar a unção,
se não tiver o poder, se não tiver a unção, se não tiver o caráter sábio, se não, irmãos, aleluia, se você não tiver, irmãos, as suas fraquezas entregues, se você se achar mais forte do que o forte, se você se achar maior do que o maior, se você achar que tudo isso já substitui, irmãos, os momentos de comunhão e oração com Deus, se você achar que isso já substitui os momentos de jejum e busca com o Senhor, se você achar que isso tudo já substitui a escola dominical e o simples devocional que você faz todo dia, e uma leitura simples de um salmo, se você achar que isso substitui os momentos que você precisava ficar em silêncio, ouvindo a voz de Deus, só ouvindo, para depois ser usado, meu irmão, se você pensar, você vai ver o que acontece hoje. Homens, antigamente, que eram iletrados, homens que eram analfabetos, que conheciam a palavra de Deus só de ouvir, mas quando abriam a Bíblia, irmãos, e pregavam a palavra de Deus, a igreja era sapecada no poder, eu sinto saudade desse tempo que eu não vivi, saudade daquilo que eu não vivi, saudade. Sabe, irmãos, homens que não tinham, e você, caramba, como é que ele... E ele pregava, ele tinha dificuldade, aí as pessoas falavam, né, hoje, se você bota um pregador aqui, aí o pregador, ele eu não sei falar, mas ele corta as palavras, né? Aí está falando, aí como é que corta as palavras? Como é que corta? Que abrevia? Como é que corta? Às vezes a pessoa que não tem muita instrução, ela corta, aí vai falar uma palavra, aí corta o S no final. Fala errado. Mas eu não estou conseguindo falar errado. Eu queria... Você quer uma palavra? Não, eu queria falar. Qual que é uma palavra? Problema? Isso! Aí você bota uma pessoa aqui, aí a pessoa fala, o problema da pessoa aqui, aí todo mundo, ele falou problema, ele falou para não sei o quê, e todo mundo fica ligado no problema, mas irmão, aí agora você não pode colocar, se a pessoa falar problema, acabou, problema, se falar outra, como é que é outra? Bota aí. Bicicleta, afro, só tem Seja está errado? Sabe, irmão? Aí todo mundo fica, acabou a mensagem. Ninguém escuta mais a mensagem, ninguém dá mais atenção à mensagem, porque as pessoas estão acostumadas agora com o português ilibado, com a instrução, com isso tudo. Louvado seja Deus, irmão, e que tenha mesmo, tem que ter aula de português mesmo, tem que falar mesmo, sabe tudo isso. Mas, irmão, se faltar o poder, se faltar a unção, se faltar isso tudo, irmão, vai ser como um sino que como é que é o nome? Que tine, vai ser como um sepulcro caiado, vai ser como, não pode faltar poder, não pode faltar unção, aleluia, irmãos, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, não pode faltar, irmão, o poder do Espírito Santo, tem que acabar esse negócio de live, tem que ser igreja mesmo, sapecada no poder de Deus, falando em mistérios com o Senhor, e Senhor usando a igreja, aleluia, aleluia. Uma vez tratada da sabedoria tão importante para uns, vamos àquilo que é escândalo para outros. A pregação de cruz, ou seja, a pregação de sacrifícios. Abra comigo, por gentileza, Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos capítulo 8, muito conhecido o texto, repetidamente aqui do altar, versículo 34 ao 38, e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes:
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Irmãos, quem é que vai entender isso? Quem é que vai entender isso, irmãos? A vida tão preciosa, a vida tão bonita, sabe? A vida tão desejada, a vida tão disputada, e não tem, pastor, como a gente achar isso legal, pastor. Isso é loucura, pastor. Isso é loucura. E Jesus está dizendo para os seus discípulos e para a multidão e para todos aqueles que querem ouvir, olha só, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse vai ganhar, irmãos. E nós estamos firmados, nós estamos estabelecidos sobre uma promessa. E eu sei que isso, talvez para você que está me ouvindo pela primeira vez, é loucura. Como pode pessoas abrirem mão da sua própria vida, abrirem mão dos seus prazeres, abrirem mão de coisas prazerosas para a sua carne, para viverem uma promessa daquilo que não vem, daquilo que não sentem? Eu sei que para você parece loucura, mas para nós é poder de Deus. Glória a Deus. É poder de Deus. Glória a Jesus. Ele vai continuar. Pois do que aproveitaria um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Abra ainda Marcos 9, passa um pouquinho, Marcos 9, versículo 30 ao versículo 37. Marcos 9, versículo 30 ao 37. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Agora você se coloca, irmão, no lugar de um judeu que está esperando o Messias e que escuta do Messias que o Filho do Homem será entregue e será morto. Logo aquele que eles esperavam redimir a Israel e se assentar no trono que foi de Davi. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estavais vós discutindo pelo caminho? Jesus perguntou. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: mais uma loucura. Se alguém disser ser o primeiro, será o derradeiro. De todos, será o derradeiro de todos, e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao Pai que me enviou. Então agora Jesus está dizendo para eles: olha, se vocês querem ser o maior no meu reino é o menor. Se vocês querem ser servidos, o maior no meu reino é o que serve. Isso é loucura, irmãos. Isso é loucura para os que perecem. Isso é loucura. O evangelho da cruz é loucura para os que perecem.
Eu acho que se você está me vendo nessa live hoje, e você pode fazer uma introspecção acerca do que eu estou falando, e se perguntar a si mesmo: eu sou capaz de servir ao meu próximo? Eu sou capaz de me colocar como o menor? Você que é empresário, você é o chefe, você é o dono, você é o cara. Quando você chega na empresa, todo mundo, pô, chegou o cara. Faz um teste. Chega na tua empresa e fala: hoje eu vou lavar o banheiro. Eu vou lá lavar o banheiro. Vou lavar todas as porcarias, menores e maiores, que todos os meus funcionários fazem, sem se preocupar, no mínimo, muitas das vezes, em dar descarga. E eu vou ver que reflexo isso vai causar no meio da empresa que eu sou o patrão. Eu servi o exército, e o exército era dividido, não sei como é hoje, tem muitos anos que eu saí de lá, e o exército sempre foi dividido em classes. Embora todos homens, embora todos seres humanos, as patentes e graus hierárquicos já eram bem definidos, os salários também. Então eu não achava que deveria ter divisão de comida, mas tinha. Então, na hora de se alimentar, existia o rancho dos praças e existia o cassino dos sargentos e subtenentes e o cassino dos oficiais. O rancho do soldado e do cabo, ele tinha bandejão e caneca de alumínio, e o espanelão bem grandão assim, onde botava o feijão, o arroz, as coisas, que muitas das vezes eram mexidos com um pedaço de pau, cabo de vassoura e outras coisas que você pode imaginar. E era uma alimentação feita com muito desleixo, essa que é a verdade. Só quando chegava alguém mesmo que tinha um senso de humanidade, de saber que os seres humanos são iguais, né? Que fazia uma comida bem diferente, e embora fosse na bandeja, embora fosse na caneca de alumínio, embora fosse no panelão, o arroz continuava soltinho, o feijão bem temperado e tudo bem gostoso. Mas eu vivenciei um coronel, e eu não lembro o nome dele, e eu lembro que na intervenção federal que houve agora há pouco tempo, eu acho que era Coronel Joel o nome dele. Ele, eu acho que já é um general hoje. E eu vi ele no gabinete de crise da intervenção federal de terno e gravata. Esse coronel foi o meu comandante quando eu era soldado no Regimento Floriano. Em 2000 e alguma coisa, 2001, 2002, sei lá. Um dia esse coronel sendo esperado no cassino de oficiais, por seus garçons, e por toda uma comida bem elaborada, porque o coronel come naquele lugar. Ele saiu do seu gabinete, desceu as escadas, e todo mundo o aguardando, porque a cadeia de comando só comia quando o coronel chegava, e dentro do militarismo ele chega, e você só come depois dele, e você só sai depois que ele sai. Esse coronel, ele vem andando pelo pátio do batalhão, e ninguém entendeu nada. Para onde vai o coronel? Para onde vai o coronel? Para onde vai o coronel? Quando entenderam que ele estava indo em direção ao rancho de cabo e soldado, irmão, saiu o arroz da onde não tinha arroz, deram um jeito de soltar o arroz, não sei do que bateram na panela do arroz, não sei o que fizeram com o feijão, não sei de onde tiraram, e aquele coronel sentou-se para comer junto com os cabos e soldados, e foi um desespero danado no meio do batalhão, e ninguém entendeu nada. E depois ele chamou toda a equipe, deu um aperto, porque ele não queria comida daquela forma, porque ele não ia avisar. Quando menos ele imaginasse, ele ia sentar para comer com os cabos e soldados. E aí esse homem entendeu que não vale nada você ser aplaudido, não vale nada você ser cercado de bajuladores, porque você tem uma sabedoria humana, porque você tem uma instrução humana, porque você está cercado de pessoas que buscam a instrução e o status humano terreno, o status dessa terra. Ele entendeu que o maior é o que serve.
Aquele coronel, ele não se tornou somente um comandante do batalhão, ele se tornou um comandante de batalhão inesquecível, a ponto de hoje participar dessa live. Que Deus te abençoe, coronel. Não sei se... mas vai que ele escuta, né? Abra comigo ainda. Lucas, capítulo 18, eu já estou terminando. Lucas 18. Versículo 9 ao versículo 14. Que diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Isso é o evangelho da cruz, e que era loucura e que era escândalo para os judeus. Loucura para um, escândalo para outros, mas para nós, para você que nos assiste hoje, é poder de Deus. É poder de Deus. Aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Era o confronto e o contraste de tudo que uma sociedade pregava. E não é o que está acontecendo hoje, irmãos. E o pior de tudo é que isso está entrando dentro da igreja. As pessoas estão buscando a cada dia a reverência, a exaltação, o status, o dinheiro. O mamão está tomando o púlpito, o mamão está pregando, o mamão está dirigindo, o mamão está dando estudo bíblico. É o dinheiro que está determinando quem merece respeito, o dinheiro que está determinando quem merece carinho, o dinheiro que está determinando quem tem prioridade no gabinete. É o dinheiro que está determinando o crente que pode ouvir isso, o crente que pode ouvir aquilo. É o dinheiro que está determinando do que o pastor vai pregar no púlpito. É o dinheiro, os homens estão envolvidos na busca pela sabedoria, na instrução e no conhecimento. E tem que buscar sabedoria mesmo. Em momento nenhum eu falei que isso é errado. O que eu estou querendo dizer é que não pode se buscar uma coisa em detrimento de outra. Mais do que a instrução e a sabedoria que temos que buscar, nós precisamos buscar o caráter sábio, o caráter divino dado por Deus gratuitamente àquele que está na sua presença de forma justa, alegre e humilde. Termino voltando com os irmãos no texto que nós lemos de 1 Coríntios. Termino voltando com os irmãos no texto que nós lemos de 1 Coríntios. E faço ênfase do versículo 21 ao versículo 24. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Você que é crente e que foi salvo pela loucura da pregação, você pode glorificar, você pode exaltar, você pode enaltecer. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Receba Cristo,
poder de Deus e sabedoria de Deus. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Nós vamos louvar. O Ministério de Louvor vai estar tocando louvor. E nós vamos estar orando pelas famílias, orando por você. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, busque a Jesus Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Homem de Deus, homem de ministério, você que me escuta, não abandone a instrução, não abandone a inteligência, busque a eloquência, estuda o português, estuda as estatísticas, estuda tudo, mas busque ter um caráter sábio, porque a sua inteligência não vai ser suficiente no gabinete. Somente a teologia e o seminário não vai ser suficiente para você entender os mistérios de Deus. Você precisa ter discernimento de espírito, você precisa ter revelação do alto, você precisa ter a palavra revelada, a palavra rema. Ah, meu irmão, ei, pastor do Evangelho, ei, ministro do Evangelho, busca o poder de Deus, não se afaste da língua, não se afaste da tua boca a pregação da cruz, não abandona a pregação da cruz. Para muitos é loucura. Ah, pastor, mas você vai ficar sem membresia. Ah, pastor, como é que você vai comprar o terreno? Ah, pastor, como é que você vai pagar a igreja? Ah, pastor, como é que você vai construir a igreja? Ah, pastor, como é que você... Ei, não abandona o Evangelho da cruz, não abandona a pregação da cruz, porque ela é poder de Deus, é sabedoria de Deus, é poder para construir, é poder para edificar, é poder para fazer todas as coisas. Aleluia! 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 Igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja do Senhor Jesus Cristo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo, no tempo dele, ele nos exaltará. Aleluia! Aquele que quer ser o primeiro, busque a servir. O maior é o que serve, o maior no reino de Deus é o que serve. Busque a servir, busque a servir, na contramão do mundo, na contramão de tudo aquilo que as pessoas entendiam como sabedoria, o caminho das pedras, o caminho para dar certo todas as coisas, o caminho para fazer todas as coisas. Saiba que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs. Saiba que Deus pegou aquele que não é para fazer com que ele seja. Saiba que Deus não vê como o homem vê, não pensa como o homem vê. Os seus pensamentos são infinitamente maiores do que os nossos, infinitamente maiores que os nossos. Judeus que pedem um sinal, gregos buscam e lhe pedem, e entendem que isso tudo é loucura. Para judeus é escândalo, para os gregos é loucura. Gregos lhe pedem sinal, judeus lhe pedem sinal, gregos lhe pedem sabedoria. E ele já nos deu tudo o que nós precisamos. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, 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 aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Vamos encerrar assim, louvando ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos louvar aquele que vive. Incerteza em perdoar, incerteza em perdoar. Numa salvação eu creio, numa salvação eu creio. Creio em Ti. Acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai,
Obrigado, Jesus. Os judeus te pedem um sinal. Gregos te pedem sabedoria. O Senhor nos deu Jesus Cristo. Poder de Deus. Sabedoria de Deus. Muito obrigado. Que sejamos cheios do poder. Que o Senhor nos instrua, nos ajude a buscar conhecimento, inteligência, eloquência, mas que em tudo e em todas as coisas o Senhor seja exaltado, glorificado, enaltecido, que não falte poder, que não falte unção, aleluia, que não falte uma igreja genuinamente doutrinada, que a tua palavra, a tua santa palavra, seja prioridade em nosso meio. Que não haja mamão, que o dinheiro não se estabeleça na tua igreja, aleluia, que a única e resplandecente estrela que tem que brilhar chama-se Jesus Cristo, a resplandecente estrela da manhã, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, irmãos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fica firme. Fica firme. Tá bom? Domingo que vem, não, terça-feira, nós estamos aí, vou ver com o pastor Márcio ainda. O meu desejo é fazermos um segundo debate. Mas tem que ser programado, tem que ver o tema e os debatedores. Mas esse é o meu desejo. Não sei se dá tempo. Mas tendo debate ou não, vai ter estudo bíblico. Mas o meu desejo é o debate, mas nós vamos estar colocando a programação. Você que visualizar os nossos cultos, por favor, entre na nossa página do YouTube, Igreja do Nazareno Central, de São Pedro da Aldeia. Vai lá, curte a nossa página, tá bom? E se inscreve lá. Nós precisamos de 1000 inscritos na página, porque após a pandemia nós vamos estar fazendo vários trabalhos, né, voltados para essa área. Então nós vamos estar colocando lá conteúdo interessante, vamos estar colocando as nossas reuniões, vai ter reunião do Nazatim, o nosso debate vai continuar no YouTube, e nós precisamos de 1000 inscritos para que possamos ter live, para que possamos transmitir, obrigado, pastor, transmitir a live. Então nos ajuda. A nossa igreja é pequenininha, mas as nossas visualizações, nós temos visto, têm sido maravilhosas, irmãos. Então se você que está nos vendo for lá rapidinho e dá a sua inscrição, irmãos, vai
vai ser maravilhoso para nós. O seu like, não tem que se inscrever, né? Tem que se inscrever. Vai lá e se inscreve, por favor, tá bom? Em nome de Jesus, nos dá essa surpresa e chegarmos amanhã e já temos 1000 inscritos na nossa página, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Muito obrigado por você que nos assistiu. Obrigado aos irmãos que nos abençoam aqui, ao nosso Ministério do Louvor, ao nosso pastor Márcio, a sua esposa. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Senhor, leva-nos na tua santa, gloriosa paz e presença. Dá-nos uma noite abençoada, de sono tranquilo. Se o Senhor chama o nosso nome, para onde o Senhor está, estejamos nós também com o Senhor eternamente. Ah, meu Deus, e que possamos estar com o Senhor dioturnamente, ó Deus, até a consumação dos séculos. E vamos dizer: vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. E se eu andar na sua luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, o nosso querido Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do eterno, maravilhoso e santo Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos possam dizer amém. Deus te abençoe, Jesus te abençoe. Obrigado pela sua presença.